Pai, muito obrigada, Senhor Deus, porque estamos aqui, Senhor, Senhor Deus, porque o Senhor vive e reina para todo sempre. Senhor, muito obrigada, Pai. Pai, que esta palavra possa alcançar pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Prepara, Pai, o coração das pessoas para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, para que a Tua palavra entre como perfume suave. Senhor Deus, te peço perdão dos meus pecados, meus pensamentos, minhas ações. Senhor Deus, afasta todo o mal, Pai. Que nada venha interferir, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer nos comunicar na tarde de hoje. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor me chamou, para falar a respeito da palavra dele. E eu confesso a vocês que eu preparei aqui uma palavra que foi lá em Apocalipse, no capítulo 3, que fala sobre a igreja de Efésios. Mas aí, no meio do caminho, Deus mudou, a palavra, porque na realidade quem direciona a nossa vida e o que nós devemos fazer é o Senhor. Então nós podemos pensar em fazer algo, mas Ele vem e muda, Principalmente quando nós colocamos para Ele, o que nós precisamos. Então, eu vou falar no Salmo, capítulo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Aqui no capítulo 3, no versículo 1, está falando como tem crescido o número dos meus adversários. Então, como tem crescido o número do seu adversário? Meu adversário, do seu adversário. São tantas as coisas que acontecem, São tantas pessoas que se levantam contra nós, que falam coisas a nosso respeito, Que fazem coisas também, Então, são muitos, não são poucos. No mundo que nós vivemos, todas essas questões que nós estamos passando, são tantas as adversidades, É em relação à saúde, É em relação ao lado financeiro, Tantas pessoas, passando por tantas necessidades, por tantas privações, Só que tem uma pessoa, a maior de todas, que nunca vai nos abandonar, que é o Senhor dos Exércitos. Ele é por nós. Então, por maior que seja o número do nosso adversário, por maior que seja a tempestade, a tribulação que nós possamos estar passando, o Senhor nunca perdeu e nunca perderá o controle absoluto de nada. Porque Ele tem tudo em suas mãos. Lá em Apocalipse, a palavra fala que o Senhor, Ele conserva. Ele conserva. Então, quando a gente fala conserva, a gente pensa que uma coisa está muito assim guardada. Quando a gente fala em conservar, é porque está muito bem cuidado, Está guardado, está bem cuidado, Então, o Senhor cuida de nós. Quando a palavra diz que Ele conserva, é porque Ele cuida. Ele tem um cuidado, Ele tem um zelo muito grande pela nossa vida, pela nossa família. Então, o inimigo ele pode até vir, pode se levantar, porque a palavra de Deus não disse que nós não teríamos adversidades, não falou que nós não teríamos aflição. Ele garantiu que Ele estaria conosco, mas nós passaríamos por tribulações com Ele, Se nós chamarmos Ele para estar junto a nós,
para que a gente passe por todas as dificuldades da melhor maneira possível, em nome de Jesus, né? Então aqui no versículo 3 fala assim: porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Então o Senhor, Ele é o nosso escudo e protetor. Ele é aquele que nos exalta. Por mais que a pessoa chegue para nós e fale assim: você não é nada, você não vai dar para nada, você não é capaz, o Senhor vem e fala: não, você é capaz. Eu te levanto, eu não te deixo caído, eu, o Senhor, né? O grande eu sou, o Senhor dos exércitos, né? Ele vem e nos levanta. Por mais que os inimigos, que as adversidades venham contra nós, Ele está falando que Ele é o nosso escudo. Se Ele é o nosso escudo, então Ele fica na frente da batalha. Porque o escudo, quando a gente fala em escudo, a gente pensa numa coisa que está nos protegendo. Então Ele está na nossa frente, né? Ele está ali. O inimigo vem com os dardos inflamados dele sobre a nossa vida, mas o Senhor se coloca como escudo protetor. O Senhor se coloca como escudo protetor, dizendo assim: nele você não pode tocar, nela você não pode tocar. É isso que Deus está falando aqui. Mas nós temos que clamar, nós temos que pedir. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele do seu santo monte. Então quando a gente pensa em monte, a gente pensa numa coisa assim muito grande, né? Um lugar alto, né? Então é de lá que Ele está nos olhando, é do trono dele. É de lá que Ele está nos observando e falando: calma, eu estou contigo, não temas, descansa, persevera, continua, levanta a sua cabeça. Olha só, eu sou o seu escudo, eu te protejo, você pode confiar, você pode se deitar em paz, dormir, você pode se levantar também, porque eu estou com você. Eu vou passar o dia com você, eu vou passar a tarde com você, eu vou passar a noite com você. Você não precisa temer, como está escrito lá no Salmo 91, a mortandade que vem ao meio-dia, o terror noturno. Não precisamos. Podemos descansar, porque Deus é o nosso escudo, né? Aqui no versículo 5 está escrito assim: eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Então eu posso me deitar tranquila, posso dormir, posso me levantar sabendo que eu estou sendo sustentada por Deus. Não por mim, não pela minha inteligência, não por aquilo que eu sei, mas pelo Senhor dos exércitos. Porque por nós mesmos, nós não temos essa força. Jamais teremos. Na verdade, nem iremos conseguir levantar. Dependendo da situação que nós estivermos passando, nós nem conseguiremos levantar. Mas quando nós clamamos o nome do Senhor, Ele nos pega pela sua mão, né? Ele nos pega pela mão e nos levanta e nos encoraja. A palavra diz lá em Josué: sejam fortes e corajosos. Porque as batalhas desse mundo são muitas, são tantas coisas que nós temos que enfrentar. É no trabalho, né? Para quem trabalha, é em casa, com a família, né? É no casamento desgastado, né? Tantas coisas. É um filho que esteja desviado da palavra, né? Enfim, então são muitas coisas, né? Muitas, mas muitas mesmo.
e que nós sozinhos nós não conseguimos. Nós precisamos, né, da ajuda do Senhor. Mas nós temos que declarar, né? Temos que falar, né? Que nós não temos medo, né? Como salmista, né? Aqui no versículo 6, não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim, de todos os lados, quer dizer, de todas as formas, né? Mas por que nós não temos esse medo, né? Diante de tantas coisas que nós estivermos passando, né? Como que porque na realidade é normal, né? Assim, do ser humano ficar com medo, né? Mas porque como que não teremos esse medo, né? Se nós verdadeiramente acreditarmos que existe um Deus que é por nós. A palavra mesmo diz, se Ele é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém. Ninguém pode mais do que Deus. Ninguém. Então, aqui no versículo 7, fala assim, levanta-te, né, Senhor, né? Então, o que nós devemos fazer, né? Nós devemos clamar a Deus, Senhor, levanta-te. Olha, Pai, para mim, aquilo que eu estou precisando, né? Nesse momento, Senhor, me socorre. Salva-me, né? O salmista está falando, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra os dentes dos ímpios. Então o salmista está assim pedindo, né, um socorro, que Deus tome uma atitude para ajudá-lo, né? Que Deus ele vá em socorro dele, né? Contra os ímpios, contra as pessoas que praticam a maldade, né? Praticam a maldade. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Então aqui nós podemos ver, né, no versículo 7, um pedido de socorro a Deus. Então que nós possamos também ter esse relacionamento com Deus, né? Porque Deus, ele ouve as nossas petições, né? E ele nos atende. Muitas vezes ele não nos atende no tempo que nós queremos, porque é necessário que o nosso caráter, né, esteja sendo formatado, né? Esteja sendo alinhado segundo a vontade dele, segundo a vontade do Senhor. É necessário. Então, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? O tempo de Deus, ele pode ser até curto, pode vir rápido, mas pode demorar, né? Dependendo do amadurecimento espiritual que nós estejamos precisando passar. Né? Porque muitas vezes nós precisamos estar passando por certas dificuldades para que possamos amadurecer. Deus quer que passamos por essa dificuldade? Não. Nós passamos por algumas dificuldades porque nós mesmos procuramos, justamente porque não obedecemos. Então, nós acabamos passando por adversidades, por coisas que não precisaríamos passar. Porque a palavra diz que os planos de Deus são bem maiores que os nossos, são maravilhosos. Então, o que Deus ele quer para nós, verdadeiramente, são coisas
maravilhosas, são coisas muito boas. Na realidade, o Senhor, Ele não quer que nós passemos por certas coisas, mas nós, por desobediência à palavra, né, acabamos passando por algumas adversidades. E aí, o Senhor, com a sua graça, misericórdia, infinita bondade, Ele nos socorre. Ele nos socorre. Mas toda ação tem uma reação. Então, se nós fazemos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Se nós fazemos coisas ruins, nós vamos colher coisas ruins. E não tem como Deus interferir nisso. Ele nos auxilia, mas nós vamos ter que passar. Amadurecer, ter um relacionamento com Deus, chamar Deus para a nossa vida, não praticar mais, né, as coisas erradas que nós possamos estar praticando, consertar o nosso caminho, e aí Deus vem com o seu socorro para nós. Em nome de Jesus, eu acredito, né, na palavra, porque a palavra é viva. Então, que nós possamos, né, pedir a Deus que Ele não se afaste de nós. E a gente também, e que nós também não saiamos do caminho, né? Não saiamos da presença dele. A gente não se desvie, né, da presença do Senhor. Jamais. Em nome de Jesus. Aqui em Provérbios, no livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 13, a palavra de Deus fala: Feliz é quem acha a sabedoria. Feliz é aquele que alcança o entendimento. Então, se nós pedimos sabedoria, se nós temos entendimento, conseguimos compreender aquilo que Deus quer nos comunicar, né, com a sua palavra, nós alcançamos a felicidade. Mesmo em meio a tribulações, nós estamos em paz. A felicidade quer dizer isso. Nós temos paz, mesmo que as coisas não estejam tão agradáveis, mas nós temos paz, porque nós conseguimos alcançar a sabedoria de Deus e um entendimento sobre a determinada circunstância, determinada coisa que nós possamos estar passando naquele momento. Então nós vamos entender e compreender isso no mundo espiritual. Porque na realidade a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Em Isaías 51, no versículo 1, a palavra diz: Escutem, vocês que procuram a justiça, vocês que buscam ao Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram tirados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz, porque Abraão era um só quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Então Deus, Ele nos abençoa e multiplica os nossos dias de vida, multiplica a nossa sabedoria, Ele multiplica a paz em nossas vidas. Então, Ele é um Deus de multiplicação. Então, quando nós trazemos, né, esse texto aqui
Escutem vocês que procuram a justiça. Nós precisamos ser justos. Nós precisamos obedecer, sermos fiéis. E aí Deus vem e multiplica. Então, que nós possamos ter esse entendimento, né? Que Deus, Ele não quer nos tirar nada. Ao contrário, quando a gente lê aqui a palavra, que Ele quer nos abençoar e multiplicar. Ele não subtrai, Ele multiplica. Deus não subtrai, Ele não divide, Ele multiplica. Então, que nós possamos ter esse entendimento, né? Logicamente que aqui no capítulo, no Isaías 51, tem todo um contexto, né? De uma história, né? Mas, na realidade, a gente tem que perceber o que Deus nos chamou a atenção. O que Deus nos chamou a atenção aqui nesse versículo, né? Ele fala que quando eu chamei, né, quando ele chamou Abraão, ele abençoou e multiplicou. Então é isso que Deus está querendo comunicar. Que ele abençoa e multiplica. Quem divide é o inimigo. Quem subtrai, quem tira é Satanás. Agora quem multiplica é Deus. Então que nós possamos refletir, né, sobre essa palavra. Em Daniel, versículo 12. Bem-aventurado o que espera. Bem-aventurado o que espera. E chega até 1335 dias. Não é pouca coisa não, né? 1335 dias é muita coisa. Dependendo da ansiedade, esperar um dia, meia hora, a pessoa já está lá gritando, desistindo, fazendo uma série de coisas. Tem pessoas que não conseguem esperar nem numa fila, né? De banco ou de mercado, seja lá do que for, né? E começa a reclamar, né? Agora, 10 minutos, 15 minutos. Agora, 1305 dias. Mas aí, logo no versículo 13, né? A palavra diz assim: quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Descansará. E ao fim dos dias, se levantará para receber a sua herança. Então, que esperar no Senhor é algo maravilhoso, né? Porque nós sabemos que nós receberemos a nossa herança. Qual é a nossa herança, né? É a vida eterna, é a salvação, né? Por quê, né? Porque as coisas desse mundo, eu acho que eu já mencionei isso há um tempo atrás. Se eu mencionei, eu vou mencionar novamente. As coisas desse mundo, ele tem prazo de validade. Pode perceber isso no mercado, quando a gente vai, tá lá, né? O prazo de validade dos alimentos, né? E depois que passa aquele prazo ali, a coisa tá ruim, né? Tá estragado, né? E se a gente comer, muitas vezes vai arrumar um problema seríssimo, né? Para a nossa saúde. Então, levando isso para o mundo espiritual, né? Então, isso quer dizer o quê? Que as coisas desse mundo, elas têm um prazo curto, um prazo de validade. Mas as coisas de Deus não. As coisas de Deus são eternas, é a vida eterna. É para toda a vida. Então vale a pena esperar. Vale a pena esperar em Deus. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena obedecer a Deus. Porque
que nós vamos herdar com isso? Nós vamos herdar a vida eterna. Nós poderemos estar ao lado do nosso Pai na eternidade. Porque tudo aqui é passageiro. As coisas do mundo são passageiras, são momentâneas. Não vale a pena nos prendermos a essas coisas. Não vale, de modo algum. Ao contrário, se a gente se prende a essas coisas desse mundo, nós vamos arrumar muitos problemas. Nós vamos arrumar doenças, nós vamos arrumar desavenças. Então é tanta coisa que a gente vai trazer para nós, né? Raiz de amargura, né? Tantas vezes, né, nós podemos parar e pedir a Deus e refletir. Não vamos ser hipócritas em dizer que a gente não tem vontade, muitas vezes, de tomar certas atitudes, porque temos. Né? Muitas vezes as pessoas vêm, falam coisas para nós e dá vontade da gente responder à altura daquilo, mas não é isso, né? Não é por aí. Né? É muito fácil da gente entender o que Deus quer pra gente e o que Ele não quer. Então, quando a gente pensa em tomar determinadas atitudes, nós vamos lembrar que Jesus não tomaria aquela atitude. E se Ele não tomaria aquela atitude, também não podemos tomar. Então, vale a pena ser paciente, né? Porque a palavra diz que nós temos que ser mansos. Nós temos que ser pacientes, nós temos que ter domínio próprio, nós temos que segurar a nossa língua, né? Por uma série de coisas que acontecem na nossa vida. E aí, quando a gente faz isso, nós percebemos que a pessoa que fez a determinada situação, ela não fez por ela foi dominada por algo. Porque se a gente for olhar para a vida daquela pessoa, a gente não vai ver que quem está regendo, né, a vida daquela pessoa, né? Porque uma pessoa que tem a vida em obediência a Deus não tem determinadas atitudes, ela tem uma mudança de vida. Literalmente, ela muda a maneira de pensar, de agir, de falar. Então, ao invés de responder, nós temos que parar e orar. Não é fácil, não, mas é possível fazer. É totalmente possível fazer isso. Né? Então, nós possamos pensar em tudo aquilo que nós estamos fazendo em relação a Deus. Porque quando nós fazemos determinadas coisas, nós ofendemos a Deus. Nós não ofendemos pessoas, nós ofendemos a Deus. Porque Deus não gostaria que nós fizéssemos aquilo. Porque a palavra diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é para a gente parar e pensar, né, sobre isso. No livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 17. Não, me perdoe. No livro de Abacuque. Abacuque 3, 17. A palavra diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que tudo esteja dando errado, ainda que a gente não esteja vendo saída, ainda que possamos estar abatidos por uma doença, ainda que possamos estar
revoltados com uma palavra que foi dita para nós, ainda que tenhamos um problema aparentemente impossível de ser resolvido, temos que estar a nos alegrar e nos alegrar, confiar, exaltar o Deus da nossa salvação. Porque, com certeza absoluta, Deus, Ele faz o impossível se tornar possível. Então, mesmo que tudo esteja aparentemente ruim, Ele nos traz alegria, Ele dá vida, Ele dá vida, Ele faz nascer novos frutos. Que Ele pode, Ele tudo pode, e nós podemos também. Porque por mim, não. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, quem me fortalece é o Senhor. Então, eu posso. A palavra diz, se tu podes crer, creia, tudo é possível ao que crê. Tudo. Não é uma coisa ou outra, não. É tudo. Tudo é possível ao que crê. Mas que possamos andar em obediência da palavra o tempo inteiro. Aqui no livro de Salmos, no capítulo 1, a palavra diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murchará. E tudo que ele faz será bem sucedido. Então, lembrando da passagem anterior, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, né? Aqui no Salmo 1, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não se contamina com pecado, que não está no meio dos zombadores, dos hipócritas, né? Dos pecadores, esse que não faz isso, né? A pessoa que não faz isso. Pelo contrário, né? O prazer, a alegria, né? Tem alegria, né? Satisfação, né? De meditar, de entender, de ler, de querer saber, meditar, né? Parar, né? Guardar o tempo, né? E olhar aqui para as escrituras. O que está falando? O que meu Deus quer me comunicar com a palavra dele? O que ele quer falar comigo? Então ele vai me dizer, né? De dia e de noite, né? Só durante o dia, não, é dia e noite. Muitas vezes estamos até dormindo e o Senhor nos chama para falar. Muitas vezes preferimos continuar deitados, mas na realidade nós temos que levantar, dobrar nossos joelhos, adorar a Deus e ver o que o Senhor está querendo nos falar, né? Durante a noite, na madrugada. Então, o que Deus fala a respeito das pessoas que querem entender, meditar na palavra dele? O que ele fala? São como árvore plantada junto a uma corrente, um caminho. Qual caminho? Deus, né?
de águas, águas do Espírito, oh, aleluia, água do Espírito Santo, água que lava, que limpa, que purifica, que cura, que liberta, essas águas aí maravilhosas do Espírito, né? Que no devido tempo dá o seu fruto, quer dizer, no devido tempo. Porque se um fruto ele é tirado antes do tempo, ele não vai ser bom. Então, quando o fruto ele fica no devido tempo ali para ser colhido, ele vai vir madurinho, ele vai vir gostoso. Então, é isso. Que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem sucedido. Então, tudo que nós fizermos, né, nós seremos bem sucedidos, né? Se nós esperarmos o tempo de Deus, o tempo que Deus tem para nós, para nos amadurecer, né? Para que a gente não venha, e se a gente não desanimar no meio do caminho, né? Não achar que Deus não está fazendo, ai meu Deus, tá demorando demais. E aí eu fico lá abatido, né? Quietinho no meu canto. Por que, Senhor, que não está acontecendo, né? Está demorando muito, né? Mas não é. O tempo é de Deus. Porque Ele sabe que se a gente Ele der algo para nós que esteja fora do tempo, não vai vingar. Então Ele sabe o tempo que nós podemos, né, receber algo. Mas vai depender de nós. Não desanimar, nos esforçarmos, perseverarmos, né? Meditarmos, aprendermos que quando nós, se por acaso, né, a gente se sentir abatido, aí a palavra vem e diz: tenha bom ânimo, espera mais um pouquinho, esforça-te, né? Espera mais um pouco, tá quase chegando, né? Não fala bobagem não murmura. Eu estou fazendo. A tua língua tem poder de matar, tem de vida também, de abençoar, né? Mas tem poder de matar, ferir pessoas, matar, né, aquilo que Deus tem para nós, reter, dependendo do que a gente fale, né? Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 18, do versículo 20 em diante, está escrito assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios. Então, o que o meu e o seu lábio estão falando, né? Produzindo. Do que nosso coração está se enchendo? Porque se nós abençoamos, né? Se nós bendizemos, se nós glorificamos, se nós adoramos, e o meu coração está alegre. O coração de Deus também. E o meu também está alegre, está em paz. Agora, se eu lanço palavras que ferem, né, palavras de murmuração, né, de maldição, meu Senhor, o coração está cheio de raiva, de ódio, de pecado, de amargura, né? Então aqui no versículo 21, a palavra diz assim: a morte e a vida, vejam bem, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza,
come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Muito cuidado com o que a gente fala. Nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Né? Em tudo, em todos os lugares. Com pessoas, né? Que precisam ver em nós o amor de Cristo. E se a gente lança a mão de falar coisas horrendas, né? Coisas que não agradam a Deus, nós estamos lançando morte e não vida. Né? Quantas vezes as pessoas podem chegar, né, perto de nós, não sabemos o que elas estão passando, né? E elas podem fazer coisas até que não desagradam, mas se a gente não se ira, né, se nós não nos iramos e não lançamos contra elas palavras ruins, e sim o amor, nós acabamos, né, acalmando aquele coração que nós não sabemos o que está passando. E aí a gente revela o amor de Cristo. E nós podemos, né, trazer vida para aquela pessoa. Porque a própria pessoa se sente constrangida. E ela, muitas vezes, ela vem. Se ela não vir na hora, ela vai meditar, né? Ela vai refletir sobre aquilo, né? Porque eu fui tão rude, porque essa pessoa me tratou de uma forma tão tranquila, né? E amorosa, né? E a pessoa vai meditar sobre isso, com certeza absoluta. Muitas vezes a pessoa vai até se arrepender na mesma hora e vai até falar o que ela está passando. E aí nós vamos ter oportunidade de falar de Jesus para essas pessoas. Então a nossa língua, ela tem o poder da vida e da morte. Nós podemos chamar pessoas para uma vida com Cristo, dependendo daquilo que nós expressarmos para as pessoas. Então, Deus está falando assim ao nosso coração. Eu pensei que eu ia falar só a respeito de um capítulo, né, que seria lá em Apocalipse, mas aí Deus está nos levando a meditar sobre a palavra dele. Então, aqui em Êxodo, capítulo 15, a palavra diz: o Senhor é minha bandeira. O Senhor, Ele pega nossas causas, Ele levanta assim, Ele se levanta do trono dele e Ele pega nossas causas e defende. Ele é o nosso advogado. Eu não sei o que você pode estar passando, assim como você não sabe o que eu passo também, né? Quais são as minhas dificuldades. Mas eu sei que o Senhor, Ele se compadece de mim e de você. E Ele quer nos ajudar o tempo inteiro. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor é o meu pastor, é o seu pastor, nada nos faltará. É nada. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Posso descansar. Ai, que delícia, né? Me repousar assim, aquele gramado verdinho e aquela brisa suave. Oh, maravilha de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, né?
Que tranquilidade, aquela brisa vindo assim na nossa direção. Então, ele diz que nós possamos repousar. Leva-me para junto às águas de descanso. Olha que maravilha. Deus nos leva para as águas de descanso. Ó Espírito Santo, derrama a tua água sobre a minha vida, Pai. Ó Jesus, vai limpando, Senhor Deus. Ó, trazendo paz, alegria, renovo. Ó Jesus, é isso. Águas de descanso, águas do Espírito. Que o Senhor possa trazer águas de descanso para a sua vida, em nome de Jesus. Que Ele possa lavar a sua alma, retirar da sua alma tudo aquilo que não agrada a eles, coisas que ficam no passado, que não são para estar no presente. Oh, em nome de Jesus, que saiam, que batam em retirada pelo poder do sangue de Jesus. Águas purificadoras do Espírito de Deus. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, fazendo que eu faça tudo aquilo que é justo e correto aos olhos do Senhor. Guia-me, Senhor, pelas veredas da justiça. Oh, Senhor Jesus, não me deixe fazer nada de errado, que tudo que seja errado, que se afaste de mim, que se afaste de você. É isso que Deus quer. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, em nome de Jesus. Que nós definitivamente possamos tirar tudo aquilo que não é correto da nossa vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Essa morte pode ser morte física, pode ser morte espiritual, uma doença que vem de repente, que nos assola, que nos assusta, nos amedronta. Oh, mas eu não vou temer, porque Deus me fala isso. Não temerei, não temerei. Então que não temamos. E essa morte pode ser espiritual também, porque dependendo do que nós estejamos fazendo, a gente vai pecando, né, contra a santidade de Deus, nós estamos mortos espiritualmente. Então que o Senhor nos proteja, nos defenda, nos esconda e que Ele nos livre, né, desse mal. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Senhor, consola-me todo o tempo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, né? Em nome de Jesus, que o Senhor possa tomar, né, do alto da cabeça a planta dos pés, né, e ungir, né? Em nome de Jesus. Porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então que o Senhor tome a nossa cabeça, né? E aquele que ainda não aceitou a Jesus, que não tem Jesus como seu único Senhor, Salvador, que aceite o mais rápido possível, que queira chamar Jesus para perto de si, para estar nesse lugar de refúgio, nesse lugar de proteção, aonde as águas do Espírito Santo vêm, derramam, consolam e renovam, e podem descansar. Porque o mundo não nos deixa descansar, mas Deus nos dá esse descanso. Meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A bondade e misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida, e poderemos habitar na casa de Deus. Então, é isso. O Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor. Quem tem ao Senhor como pastor, nada lhe faltará. Nada. Então, que nós possamos meditar nessa palavra, né? Finalizando aqui com o Salmo 23. Nós possamos meditar nessa palavra de Deus, que nós podemos descansar, mesmo em meio a toda a adversidade que nós possamos estar passando. O Senhor nos traz, nos leva às águas tranquilas,
em um lugar de descanso onde nós podemos onde Ele nos protege, onde nós podemos nos refugiar, né? Ficar lá escondidinho, né? Sendo abraçado, acolhido e amado por Deus, que é o nosso Pai e que quer que a gente entenda a palavra, que a gente aprenda a palavra, para que nós possamos declarar a palavra, porque só existe uma maneira da gente declarar essa palavra, se a gente meditar nela de dia e de noite. Eu só posso saber o que Deus tem para mim, o que Ele quer de mim, se eu meditar na palavra, se eu quiser aprender a palavra, né? Eu priorizar as coisas de Deus, aí eu sei o que Deus quer a meu respeito e ao seu respeito. Quando as tribulações vierem, as tempestades vierem, eu sei que Deus acalma todas as tempestades, que eu posso repreender no nome dEle todo ataque do mal na minha vida, né? Então aí eu vou saber o que eu posso declarar na minha vida, porque nós só sabemos algo a respeito de outra pessoa quando nós temos intimidade. Se a gente tem intimidade com Deus, Ele vai nos revelar os segredos dele. Mas se a gente não tem, como que nós vamos saber? Né? A palavra diz: conhecereis a palavra, e a palavra vos libertará. Então, à medida que nós conhecemos a palavra, nós nos libertamos, não somos mais cativos do inimigo. Porque sabemos muitas coisas a respeito. Sabemos que devemos perdoar, sabemos que devemos amar, sabemos que devemos obedecer, sabemos que nós devemos ser pacientes. Então, são essas as coisas. Não existe mais tempo para não querer a presença de Deus. Não existe. Nunca houve, né? Na realidade, nós temos que querer a presença de Deus desde que nós temos assim um entendimento, começamos a entender quem é Deus. Então esse tempo na realidade nunca houve, mas agora então existe menos tempo aí. As coisas estão se apresentando aí no mundo. Estamos vendo sinais, né? Mesmo se não víssemos nenhum sinal, ainda assim nós teríamos que querer a presença do Senhor. Então, esse é o momento, este é o momento de buscar a Deus, ao invés de buscarmos outras coisas que não nos levarão a lugar nenhum, que permanecem aqui nesse mundo que nós estamos vivendo. Porque as coisas de Deus, elas vão nos levar para a eternidade, mas as coisas desse mundo vão ficar aqui mesmo. E quem não buscar a Deus vai ficar junto com elas. É desse jeito aí. Não tem outra maneira de falar, não. Quem é desse mundo, fica nesse mundo. Já sabe o destino, pronto, qual é o destino. E quem é de Deus, parte com Ele para a eternidade. Então, corram para Jesus. Não demore. Se apressem em querer a presença de Deus. Aqui tem um lugar aí de mensagem. Se você quer, estou sentindo isso assim no meu coração, né? Se você, quando ouvir esse vídeo, né? Se você não aceitou a Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador, coloca lá: eu aceito. Eu vou orar pela sua vida, em nome de Jesus. Eu vou colocar você nas minhas orações, né? Porque não é mais tempo de ficarmos brincando com as coisas de Deus, né?
nem dentro nem fora da igreja, né? Muitas pessoas ainda pensam que estão agradando a Deus, pensam que estão fazendo as coisas certas, né? Só porque estão dentro da igreja. Só que não é o fato de estar dentro da igreja que faz que nós façamos a coisa certa, né? É o fato de Deus estar dentro de nós. Não é dentro da igreja. É Deus está em nós, que somos templo. Então, é isso que nós temos que parar e observar. Não julgar, orar, né? Amar, olhar para nós mesmos, ver o que nós estamos fazendo, ao invés de apontar um dedo para o outro. É isso que nós temos que fazer, né? E propagar o Evangelho, né? Espalhar, né? Que outras pessoas venham a conhecer o Evangelho de Jesus. É fácil estar aqui falando? Não. A gente, para estar falando sobre o Evangelho de Jesus, a gente recebe muitas investidas, né, do inimigo. Muitas coisas acontecem, né, para ter impedido a gente fazer, né? Mas não devemos prosseguir, devemos continuar fazendo, né? Não importa o que o homem acha, né? O que importa é o que Deus acha a respeito disso. E Deus fala para poder pregar o Evangelho dele. Então, e aí ele vai dando sabedoria, ele vai dando discernimento das coisas, ele vai mostrando, ele vai falando, olha, é isso aqui, é desse jeito. E deixar ser levado pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes nós queremos fazer as coisas assim do nosso jeito, preocupado, né? Porque fulano vai falar, ou que alguém vai pensar a respeito disso. Mas não, é o que Deus pensa, é o que Deus quer. Então Deus quer que a gente fale do amor dele. Então vamos falar do amor dele. Deus quer que a gente ame conforme Ele ama. Então vamos amar do jeito que Ele quer que a gente ame. Do jeito dele. Não é do nosso. É isso. Que a paz do Senhor possa invadir o coração de vocês. A paz de Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo possam estar no meio de vocês, em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra possa chegar como um perfume suave a várias pessoas, que as pessoas possam ouvir a palavra, entender a palavra, acreditar na palavra e viver a palavra, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém.